Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso entrou em campo ontem à noite e venceu o Vitória da Bahia por 1-0 em Volta Redonda pela Série B do Campeonato Brasileiro. Um jogo muito ruim, mas eu já estou começando a me acostumar e a entender que o Botafogo tem que ganhar os jogos e pronto. É claro que a gente fica chateado, até apreensivo, porque o Botafogo não consegue controlar muito as nuances da partida, mas no final das contas os 3 pontos são o que valem e o Botafogo somou e está aí, voltando ali aquela briga na parte de cima da tabela. Lembrando que o Glorioso tem um jogo a menos, a partida contra o CSA ainda vai ser remarcada, muito provavelmente para o estádio Newton Santos, mas mesmo assim, se o Botafogo vencer o jogo a menos que tem, ele ainda não entra no G4, se aproxima muito, mas mesmo com o jogo a menos e vencendo o CSA, o Botafogo ainda fica fora, pelo menos neste momento. Vamos supor que o jogo seja amanhã, o que não vai acontecer. O Botafogo venceu o CSA, ele ainda não fica entre os 4 primeiros, mas se aproxima. Sábado, o Fogão enfrenta o Avaí fora de casa, partida que seria às 16h30 e agora foi remarcada para as 21 horas. O Botafogo joga então no próximo sábado em Florianópolis. Vou falar a respeito do jogo de ontem, vou trazer também a pergunta que fiz ao técnico Marcelo Chamusca sobre o Chay. Na verdade, eu fiz 2 em uma e vou trazer a resposta do treinador. Só que antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e passar a fazer parte dessa família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. É simples, rápido e grátis. Se você já é inscrito, traga novos inscritos aqui para o canal. Estamos perto da próxima meta, passar dos 25 mil, depois vamos muito além, porque o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube distribui os conteúdos aqui do canal Fabiano Bandeira só falando a respeito do Fogão para mais pessoas. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira e seja membro do canal por um valor bem baixo. Clique em Seja Membro embaixo do vídeo e conheça os benefícios. Pois é, galera, o Botafogo primeiro tem que mostrar mais força fora de campo, como eu venho falando sempre. É bem verdade que o time tem muitas dificuldades técnicas. E ontem ainda foi mais prejudicado por conta, sim, das condições do gramado do estádio Raulino de Oliveira. O Botafogo teve que jogar no mesmo dia que teve uma partida do Fluminense no estádio Raulino de Oliveira. Anteriormente, na parte da tarde, o Fluminense perdeu por 4-1. Deixa eu até repetir, até um gostinho. O Fluminense, brincadeira, gente, perdeu por 4-1 para o Atlético Paranaense no estádio em Volta Redonda. E pelo estádio Newton Santos ter sido cedido para a organização da Copa América, o Botafogo teve que jogar no Raulino de Oliveira no mesmo dia que teve um jogo também de outro rival aqui do Rio de Janeiro. É claro que o gramado vai sentir. E sentiu muito. Mas o time do Botafogo é muito bom a ponto de poder reclamar do gramado? Não, não é isso que eu estou falando. Mas, por exemplo, hoje talvez o jogador mais técnico do Botafogo seja o Luiz Oyama. Ele sentiu. Ele queria dominar a bola, tinha dificuldade, errou muitos passes, coisa que não é habitual para ele. Então, realmente, prejudicou. O time entrou em campo com o goleiro Douglas Borges, com Daniel Borges na lateral direita, Canu e Gilvan na zaga e o Guilherme Santos na lateral esquerda. No meio campo, por dentro, o Oyama, o Pedro Castro, em tese, o Chay. Na ponta direita, o Ronald, na ponta esquerda, o Diego Gonçalves e como centroavante, o Rafael Navarro. Pelo segundo jogo seguido, o Botafogo teve mais a bola que o adversário, o que é até uma dificuldade para o time que foi projetado para ser, pelo menos nesse primeiro momento, reativo. E o Vitória era o time que mais tinha posse de bola no Campeonato Brasileiro da Série B antes da partida de ontem. E o Botafogo ficou com a bola, com um time que não tem essa característica, deveria até ter, ao meu ver, não tem problema nenhum em quem discorde, mas, ao meu ver, deveria ter, só que ainda não tem essa característica, então enfrenta dificuldades e num gramado horroroso. O Vitória, muito frágil tecnicamente, com todo respeito à instituição, e o Botafogo não conseguia se aproveitar, mas também não tomava perigo no primeiro tempo. E dentro desse 4-2-3-1, que variava para 4-4-2, o Botafogo se estabelecia tranquilamente na marcação, mas não conseguia criar chances claras. Ou melhor, conseguiu com 1 minuto de jogo e novamente perdeu.
Se contra o Sampaio Corrêa, aos 6 minutos, o Navarro perdeu um gol que poderia condicionar a partida aos moldes do Botafogo, contra o Vitória da Bahia, o Ronald chutou no travessão uma bola que poderia ter entrado e também ter feito o Botafogo sair na boa nos contra-ataques que sabe fazer. Gramado. O passe foi muito bom, a jogada foi boa do Navarro, mas a bola deu uma quicadinha e fez com que o Ronald pegasse de primeira, ela subisse e batesse no travessão. De repente ele poderia ter finalizado de outra forma se o gramado tivesse melhor. Entretanto, a bola deveria ter entrado, com gramado, sem gramado, tinha que ter entrado e pronto, não entrou. Aí o Botafogo apresentou muitas dificuldades na sequência da partida para criar as ações. No segundo tempo, o Botafogo foi um pouco mais para cima, marcou um pouco mais alto, o Vitória não conseguia sair, só que o Botafogo tinha pouca inspiração. Não dá para reclamar de atitude em termos de marcação, em termos de disposição, porque o time até lutou bem, mas faltava um pouco de inspiração. E o que o técnico Marcelo Chamusca faria? Ele tiraria o Chay para a entrada do Marco Antônio. Marco Antônio já estava pertinho da linha lateral, assim como o Rafael Carioca. O Marco Antônio entraria no lugar do Chay e o Rafael Carioca no lugar do Guilherme Santos, até que o Chay encontrou aquele chutaço e fez um belo gol para o Botafogo. Assim que a bola saiu do pé do Chay, ele já olhou em direção ao gol. Ele viu para onde ele bateu. E depois já saiu comemorando, tendo certeza do que tinha feito. Então, foi interessante sim, um belo gol de alguém que colocou um pouco de criatividade onde não tinha. Aí o Chamusca segurou um pouco a substituição dele e a substituição também do Guilherme Santos. O que acontece, gente? Entendendo que o Chay ainda tem que ganhar um pouco mais de dinâmica por dentro, ele oscilou um pouco ontem na partida, eu perguntei ao técnico Marcelo Chamusca se a ideia dele inicial era ter o Chay como meia central, num 4-2-3-1, ou seja, o Ian e Pedro Castro por trás, ele por dentro, os dois pontas e o Rafael Navarro, ou se a ideia era ter o Chay como segundo atacante, com duas linhas de 4 em 4-4-2. Aí teríamos na linha do meio Ronald aberto, Pedro Castro e Oyama por dentro, com o Diego Gonçalves aberto também, o Chay um pouco mais à frente, encostando no Rafael Navarro. O treinador falou e leu bem as dificuldades iniciais do Botafogo, de um time que poderia ter se articulado melhor, principalmente no primeiro tempo, mas no final das contas ele não me respondeu se o Chay, na ideia de ontem, era para ser meia central ou se era para ser segundo atacante. Ele falou que o Chay tem características de jogar como extremo pela esquerda, como meia central ou como segundo atacante. Falou até que já jogou como extremo, isso eu já sei, né? Mas eu queria saber ontem, qual era a ideia de ontem, até para projetar uma ideia de constância tática do time na minha cabeça para eu trazer aqui para vocês. O Chamusca não respondeu. E a outra pergunta foi em cima do Chay sendo substituído, porque ele vem sendo substituído. E aí o torcedor quer saber, o Chay está com problema físico, é uma questão tática, é um desempenho técnico. O que acontece? Eu perguntei, mas infelizmente o técnico Marcelo Chamusca não me respondeu. Isso até frustra um pouco o torcedor que quer saber. Infelizmente, ouça aí o que o treinador falou. Boa noite, Chamusca, canal Fabiano Bandeira. Como você avalia a participação do Chay jogando mais por dentro? A sua ideia inicial era tê-lo como um meia central num 4-2-3-1 ou como um segundo atacante num 4-4-2? E segundo a informação da TV, o Chay sairia um pouco antes do gol. Por que ele vem sendo substituído de forma recorrente? Tem questão tática, questão física? Obrigado. Boa noite, Fabiano. O Chay... por exemplo, você perguntou como eu vi a atuação do Chay no jogo. Ele, no início do jogo, teve alguma dificuldade, não só o Chay, como toda a equipe. A gente sofreu muito no início do jogo, porque a gente demorou um pouco para fazer a leitura em relação ao espaço que o adversário estava nos proporcionando. Eles vieram com a linha de 5 defensores, né, 3 zagueiros, de mais os 2 laterais pelo lado, faziam 2 volantes na frente da linha de 5 e colocavam 3 homens na frente. Então a gente demorou um pouco de começar a criar uma superioridade ali dentro, no espaço dos 2 volantes. Quando o Chay começou a se apresentar um pouco mais para o jogo, a equipe cresceu e nós acabamos no primeiro tempo com o jogo bem controlado, o adversário não conseguia transitar. No segundo tempo a gente mudou um pouquinho a postura, mostrou os espaços que a gente poderia utilizar, uma circulação de bola mais rápida para tentar desformatar essa linha de 5, e aí o time passou a ter uma melhor atuação.
Eu vejo o Chay como um jogador que nos dá a alternativa de jogar pelo lado, mais pelo lado esquerdo, que era a mecânica que ele vinha fazendo na Portuguesa. Ele jogava como extrema, só que vindo para dentro. E ele fez alguns jogos com a gente nessa posição. Foi o primeiro jogo que ele jogou como meia mais central. Então eu vejo ele como um meia, um segundo atacante, ou um extrema fazendo um pouquinho mais ao lado esquerdo, já que ele tem característica para jogar nessas três posições aí. Pois é, galera, essa foi a fala do técnico Marcelo Chamusca para um jogador que tem que ficar mais em campo, principalmente quando mostra elementos diferentes dos outros jogadores que não tem a habilidade que o Chay tem. Ele é um craque? Não, longe disso, mas é um jogador que vem contribuindo bastante com o Botafogo nesse início de Série B do Campeonato Brasileiro. Mais tarde eu venho com atuações individuais, porque tivemos algumas dificuldades com jogadores que devem melhorar bastante no time do Botafogo. Mas aí, para este vídeo não ficar muito longo, vocês terem condições de assistir com tranquilidade, eu falo sobre isso um pouco mais tarde. A verdade é que o Botafogo venceu, isso é muito importante também, depois daquela irritação toda com o desempenho do time e de alguns jogadores. Eu fiquei aliviado, eu comemorei, e importante demais somar 3 pontos, principalmente no estado do Rio de Janeiro, já que o Botafogo não joga no estádio Newton Santos há muito tempo. Tá na hora de voltar, hein, Fogão? Parabéns ao estádio Newton Santos, que completou ontem 14 anos, o estádio mais lindo do mundo. O glorioso Botafogo de Futebol e Regatas é espetacular e tem que ter um estádio à altura. Estamos muito juntos, galera. Qualquer momento, um novo vídeo, uma live. Saudações alvinegras. Valeu, fui!